Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Que bom que estamos mais uma vez aqui reunidos nessa plataforma do YouTube, do Facebook, trazendo conhecimentos da moral do Cristo, trazendo informações da doutrina espírita, desse intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Então, toda segunda-feira nós estreamos um conteúdo novo, tanto no YouTube quanto no Facebook. E convidamos todos também que compareçam presencialmente à nossa casa toda quarta e todo sábado às 18h40 mais ou menos, para que 19 horas em ponto iniciamos as nossas palestras. Então sejam bem-vindos à Seara de Jesus e Buda das Artes. Então convido a todos que fechem os olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa oportunidade de reflexão, para nós sempre colocarmos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos em setembro, que é o mês, setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, meus irmãos. Então nós estamos reforçando aqui que a Seara de Jesus está sempre de portas abertas para aqueles que no começo começam com uma ansiedade, uma angústia, aí depois vem aquela sensação ruim, né, aquele desânimo, e vem aquela vozinha, né, íntima, suave, mas vai intensificando, nós vamos ficando tristes e às vezes, infelizmente, pensamos em tirar a nossa vida. Meus irmãos, nós estamos aqui para receber todos de braços abertos, sempre reforçando, né, que a doutrina espírita é o nosso consolador, é o consolador, pois a morte não existe, as afeições não se destroem, meus irmãos, e o amor continua. Às vezes serão esses recursos que vão impedir, né, esses recursos de amor fraterno, que impedirão que se precipite no abismo de atos às vezes equivocados, que custarão às vezes muito mais lágrimas ali na frente e que nós podemos evitar, meus irmãos, através do esclarecimento, através do conforto, evitar que o indivíduo utilize essa porta falsa do suicídio. Então, às vezes, meus irmãos, uma luz, um sorriso, uma palavra de consolo, então esses recursos fará repensar de vez essa falsa saída que é o suicídio, podendo se renovar com um novo sentido para a sua vida. Por isso que nós colocamos aqui uma mensagem do livro Consolador. Cada existência no mundo em que vivemos constitui-se de desafios, porque esses são indispensáveis ao nosso progresso. Fugir a eles, desertar da vida, abandonar o curso de uma existência pela via do suicídio, só ampliam, jamais aliviam os amargores da vida. Emmanuel, do livro O Consolador. E aqui colocamos também uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 944. Temos o direito de dispor da nossa vida? Os espíritos de alta hierarquia respondem não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E Emmanuel reforça: suicídio é o ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Colocamos também esse trecho que gera muita reflexão para nós. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. Com isso, meus irmãos, com essa reflexão, com essa mensagem de reflexão, né, em busca a prevenção do suicídio, ao esclarecimento, só o esclarecimento vai nos trazer a tranquilidade, a paz e a resiliência para nós superarmos os nossos desafios. E vamos iniciar aqui a nossa reflexão, né, do livro que nós estamos estudando, Caminho Espírita, hoje o capítulo 35, Prática Espírita. Nós vamos ler juntos aqui a reflexão que Albino Teixeira nos trouxe. Vamos lá? Então vamos colocar aqui.
prática espírita. Se você já consegue encontrar no serviço a fonte da paz, impedir a intromissão do desânimo à frente das boas obras e continuar trabalhando, ouvir a incompreensão e prosseguir compreendendo, sustar o impulso da cólera, guardar paciência em todas as provações, colocar-se em lugar do próximo nas horas difíceis, perceber que as suas dores são iguais às dores do próximo, auxiliar sem esperar esse ou aquele pedido de auxílio, discernir entre consciência e conveniência e seguir a consciência por mais áspero que seja o caminho que ela esteja indicando. E confiar sem desfalecer na vitória do bem, ainda mesmo quando tudo pareça sob domínio do mal. Então, guarde a certeza de que a sua prática espírita estará alcançando valioso nível de elevação. Meus irmãos, como nós já dissemos e sempre estamos repetindo, a doutrina espírita surgiu no mundo em que sua feição de consolador para derrubar então, meus irmãos, de vez as barreiras que separam então a realidade que existe então além da morte física, e acabar então com o sofrimento e a separação ilusória entre os dois planos da vida, ou seja, os relacionamentos e afeições, como já foi dito, não destrói nunca o que o amor continua sempre, meus irmãos. E para nós agirmos então dessa forma, conduzindo então essa prática espírita com a tolerância, nós devemos lembrar sempre das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos que aprenderam a dominar os impulsos da natureza animal, porque eles herdarão a terra com seus recursos infinitos, aprimorados, habilitando-se a viver nela quando se encontrar redimida. De todos os ensinamentos que nós colocamos sobre a prática espírita, sobre nós sermos mais tolerantes, mais compreensíveis, agirmos mais com a razão e menos com a emoção, aquilo, né, que é dito de contarmos até 10 antes de, no nosso instinto, de ser alguma palavra negativa ou de tomarmos alguma ação, às vezes um pouco mais impulsiva, devemos refletir e lembrar sempre dos ensinamentos do Cristo. Sermos mais tolerantes, sermos mais caridosos e sempre desempenhando todas as nossas ações com muito amor. Aí sim, passo a passo, nós vamos desempenhando essa nossa prática espírita. Porque não basta, meus irmãos, não basta nós sabermos de cor toda a codificação de Kardec. Não basta nós sermos um índice de todas as obras psicografadas por Chico Xavier, saber de todas as obras, se nós não colocarmos em prática. Se todos esses ensinamentos não entrar no nosso íntimo, para que nós podemos então transformar todos esses ensinamentos em compreensão na prática no nosso dia a dia. Por isso, para nós termos essa reflexão da nossa prática espírita, da nossa responsabilidade, que nós estamos agora com essa responsabilidade, conhecendo todos esses fundamentos da doutrina do Cristo e da moral cristã, da moral cristã e da doutrina espírita, trouxe aqui para nós uma reflexão do livro Momentos de Ouro, psicografada por Chico Xavier,
e ditada por diversos espíritos. Aqui nós temos aqui o capítulo 2, a diferença. Na época, né, colocado como irmão X, mas nós já sabemos hoje, depois das outras obras a seguir, que é o nosso irmão, o Espírito de Luz, Humberto de Campos, que nos trouxe esse diálogo muito interessante, onde diz o seguinte: numa dessas palestras públicas também, né, no plano espiritual, um irmão indagou Bezerra de Menezes, olha só que indagação. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Olha só, esse irmão que encarnado já conhecia a doutrina espírita e desencarnado nesta oportunidade já no plano espiritual, ele faz essa indagação. E ele ainda admite, falo contra mim mesmo, posso acaso dizer que sou espírita cristão? Ele faz ainda a pergunta, posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Olha só a consciência dele já sinalizando, né, que estamos todos em busca da perfeição. E ele pergunta para Bezerra. Aí Bezerra, né, como diz aqui no livro, o venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Olha só, o irmão de luz, que era o nosso irmão Bezerra de Menezes, ele ainda admite, né, que ele também está nesse meio de todas essas mazelas, mas convicto de ser o espírita cristão. E o irmão rebateu, como assim? Né? Revidou o consulente agitado. Aí Bezerra, perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão espírita, faço força para fugir de todas. E sorrindo, como vê, há muita diferença. Olha só. Antes, Bezerra, como diz, quando ele era espírita cristão, ele tinha ainda todas essas questões, né, do mundo material, das mazelas, da intolerância. Aí depois que ele foi adquirindo mais conhecimento, foi deixando de lado, ou seja, aqui ele se expressou, fugir de todas essas questões. O que seria fugir? Fugir da intolerância, fugir de todas essas mazelas de pensamento, das críticas, né? Então, dessa busca dessa evolução. Então, depois de deixar de lado, de ser mais compreensivo, de ser mais tolerante, de agir mais com a razão, agora ele é um cristão e espírita. Olha só que demonstração, né, de humildade, acima de tudo, do nosso irmão Bezerra de Menezes e os ensinamentos que eles trouxeram aqui para nós. E nós, espíritas, nós devemos então, já que estamos adquirindo esses ensinamentos, estamos tentando colocar em prática, nós devemos demonstrar de forma incisiva, pelo nosso comportamento, na exemplificação então dessa verdade da moral cristã. O quanto a mensagem do Cristo então está nos preparando, está nos modificando o jeito de encarar então a existência e utilizá-la em benefício não só de nós, mas em benefício de todos que estão à nossa volta. Trouxe aqui para vocês também uma reflexão do livro Religião dos Espíritos, que é um livro que nós estamos estudando nas nossas palestras públicas, e no capítulo 80, né, que fala da doutrina espírita, diz o seguinte: um alerta e um chamamento para nós. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo
te sintas em reajustes depois da queda. Espírita, deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita, deve ser de teu nome, ainda mesmo respire em aflitivos combates contigo mesmo, que é justamente esse combate conosco mesmo, que é a nossa reforma íntima, é o desbastar das nossas asperezas. Por isso, Kardec coloca para nós nas obras: espíritas, amai-vos uns aos outros, amai-vos e instruí-vos. Essa é a mensagem que colocamos aqui, os ícones, da nossa doutrina espírita, o nosso irmão Bezerra de Menezes, Emmanuel, Chico, Kardec. Então, essa divulgação pelo conteúdo espírita, pelos livros, pelos vídeos, pelas palestras, mas visando também refletir sobre tudo, o que é a divulgação mais fundamental, que é a divulgação fundamental da nossa própria vida, é da nossa conduta, é da nossa forma de proceder com todos esses ensinamentos. Então, quando a nossa vida se converte, nessa mensagem viva, a partir do zelo e do nosso empenho em desenvolver todas as sementes que vamos recebendo a partir então de uma leitura, a partir do que nós ouvimos então numa palestra, para que cada um de nós, meus irmãos, possamos pensar e refletir nas nossas ações íntimas e, logicamente, como nós lidamos com todas essas sementes que nós recebemos da doutrina espírita, da doutrina cristã, da moral do Cristo. Então, através de dois grandes braços, nós vamos ter a instrução e nós vamos ter o consolo. Então, através da instrução, nós vamos nos melhorar, através do consolo da moral do Cristo, através do consolo das mensagens, das psicografias bonitas que nós recebemos aqui, da mensagem de Jesus que nos conforta. Nós vamos, como foi dito, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, nós vamos prevenir justamente muitas ideias errôneas do suicídio, sempre através da instrução e do consolo. E lembrando que todo o trabalho de fixação e implantação da mensagem que a doutrina espírita orienta é justamente a continuidade dos trabalhos de Jesus em todos os tempos. Em todos os tempos, meus irmãos. E se dá por meio, então, de diversos mensageiros que passam sobre o nosso planeta, escola, que é a mesma expressão evangélica que Jesus implantou ontem no passado. Só que hoje nós estamos, então, mais amadurecidos para compreender, então, essa essência. Então, meus irmãos, todo conhecimento vem sempre acompanhado, então, de responsabilidade. Então, se estamos, então, mais informados quanto à verdade, quanto à lei divina, quanto às leis morais que regem a nossa vida, nós seremos, então, mais cobrados, muito mais cobrados. Porque tem o ditado: a quem muito é dado, muito é cobrado. E Jesus vai esperar sempre mais de nós, porque nós já estamos tendo conhecimento das leis morais do Cristo. E através, então, dessa prática espírita, nós vamos obter a nossa verdadeira transformação, que nós colocamos aqui como a ética da transformação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela sua efetiva mudança. Está lá no capítulo 17, item 4.
Então não vamos reconhecer o verdadeiro espírita apenas pelo conhecimento teórico. Nós vamos reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Isso é muito importante, meus irmãos. A transformação moral é a tarefa primordial, meus irmãos. E faz-nos lembrar que o Mestre nos havia dito que para compreender melhor e fazer-nos aprofundar ainda mais naquilo que do tempo, na época, como já foi dito, na época de Jesus, nós não tínhamos ainda maturidade espiritual para compreender. Nós não tínhamos condições de compreender a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, da pluralidade dos mundos habitados. Como temos exemplo clássico de Nicodemos, que era um doutor da lei, um estudioso na época, ele não conseguiu compreender a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito e outros naquela época. Hoje, nós estamos um pouquinho mais preparados e temos condições justamente de entender com muita naturalidade a reencarnação, a pluralidade das existências, a lei de causa e efeito e, obviamente, a pluralidade dos mundos habitados. E mais do que isso, meus irmãos, mais do que isso, o valor da prece. Então, essa série de fatores que vai nos aprimorando justamente na prática de todos esses ensinamentos. O que é o título de hoje, na prática espírita, meus irmãos. Aí nós vamos cada vez mais compreender, internalizar todos esses ensinamentos. E sempre nós lembramos do nosso governador da terra, nosso amigo e amado Jesus, que nos ampara, que nos auxilia, né? Por isso que nós devemos assumir o compromisso em buscar a cada dia o nosso aprimoramento, abrir possibilidades então de melhoria na edificação de um mundo melhor, mais amoroso, sobre a influência da mensagem de Jesus e atualizada, lógico, pelos espíritos superiores que nos auxiliam através da doutrina espírita. Então, meus irmãos, que nós possamos assimilar todos esses ensinamentos para a nossa prática espírita, já que nós começamos a nos identificar com essa doutrina de esclarecimento de amor e já podemos dizer, sou espírita. Então, já que nós dissemos que somos espíritas, devemos praticar todos esses ensinamentos. Que Jesus nos ilumine e guarde hoje, amanhã e sempre. Ficam todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Até logo, meus irmãos.